conexão com o Salvador, com Jesus Cristo. Quando o Salvador estava na Terra, ele costumava ensinar as pessoas usando as situações do seu cotidiano, do dia a dia. E era comum ele subir no Monte das Oliveiras e lá ensinar a multidão. Conta na Bíblia que certa vez o Salvador estava ensinando a multidão e de repente o pessoal estava na hora do lanche e o Senhor fez um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E diz a Escritura que todo mundo se fartou, comeu, ficou satisfeito. E depois o Salvador começou a ensinar a sua doutrina, os seus mandamentos. E aparentemente as pessoas começaram a sair. Saiu um, dois, três, quatro, cinco, seis, e de repente ficou um grupo muito reduzido de pessoas ouvindo o Salvador. E naquele momento, acredito eu que o Salvador quis dar mais um ensinamento para aqueles poucos discípulos que estavam ao seu redor. Perguntou, mas onde que está o povo, né? E eles explicaram, eles partiram, Senhor. E daí o Senhor fez a pergunta para eles, né? E vós? Vós também irão me abandonar? E daí Pedro, que estava ali, disse: Senhor, se nós te abandonarmos, para onde haveremos de ir? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu gosto muito dessa experiência, desse ensinamento, daquele momento, porque em algum momento, eu acho que o Salvador vai perguntar para cada um que está aqui presente, para o Gustavo, para a Júlia, para o Ivan, para o Nilson, para a Letícia, para a Mara, para o Ronaldo, para a Sueli, para o Sidney, para a Genilda, para a Suzy, todos que aparecem na minha tela. E vós também irão me abandonar? Espero sinceramente que cada um possa responder como está lá na Bíblia. Se nós te abandonarmos, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, essa passagem é significativa porque no final, meus amigos e minhas amigas, é o relacionamento entre nós e o Salvador. Eu sempre digo o seguinte: se você que está conosco aqui semanalmente, todas as segundas-feiras, já tem a sua convicção religiosa, já tem a sua fé definida, já tem um testemunho pessoal, sabe o que eu digo? Parabéns! Você é um milagre de Deus, porque Deus é que realiza a conversão de cada um dos seus filhos através do desejo do coração de cada um. Mas se você está num momento de vida que está buscando respostas, buscando orientação, buscando conhecer mais profundamente a vontade de Deus para você, qual é o seu chamado, qual é a sua missão, qual é o propósito que Deus tem para você cumprir, daí nós queremos dar as mãos, caminhar juntos e ajudá-lo nesse momento de descoberta. Porque teve um momento, não fui eu e nem foi a minha esposinha Vânia, mas foram os nossos pais, que estavam literalmente na sua posição. Em algum momento, meu paizinho, com 35 anos, na época com 7 filhos, estava preocupado com a situação do mundo e começou a orar e buscar respostas. E o Senhor abriu as portas do Evangelho para ele. O mesmo aconteceu com o pai da Vânia. Morava em Ponta Grossa, conheceu os missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, começou a estudar o Evangelho e depois teve esse momento de buscar a Deus e saber qual era o plano, o que era que Deus tinha preparado para a sua família, sua esposa, seus filhos. E novamente a porta do Evangelho foi aberta naquela família. Então esperamos de coração que a mesma experiência que nós tivemos lá no passado, através dos nossos queridos pais, possam ter esse milagre na sua vida, na sua experiência, na sua espiritualidade. Mas não por causa de Carlos Wizard, e nem por causa de Vânia Martins, mas por causa da sua fé, a sua disposição, o seu desejo de buscar a Deus, e Deus vai se manifestar a você. E eu digo isso
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. A semana passada nós falamos sobre os mandamentos de Deus. Então, o Pai Celestial, porque Ele tem um amor infinito pelos seus filhos, Ele deu os mandamentos para nos proteger e também para nos dar alegria. Quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, nós passamos a ter uma vida diferente do que talvez se a gente não conhece os mandamentos. E quando a gente começa a obedecer esses mandamentos, a gente vê o quanto Deus nos ama, o quanto Ele se preocupa conosco. Ele queria que nós fizéssemos escolhas corretas. Ele nos deu o livre-arbítrio, todas as pessoas têm a liberdade de escolha. Ninguém é para ir obrigado à igreja, ninguém é obrigado a fazer nada para Deus, a orar, ninguém é obrigado a estudar a sua palavra. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Mas ele, ao mesmo tempo, ele chamou profetas e passou a sua mensagem para esses profetas que transmitiram a nós nas Escrituras, de que se nós obedecermos os mandamentos de Deus, seremos abençoados, teremos uma vida plena de alegria nessa vida e teremos promessa de vida eterna, promessa de viver com Deus por toda a eternidade. Então, essas são a, a palavra da obediência aos mandamentos. Mas, ao mesmo tempo que Deus nos pede para obedecer os mandamentos, Ele também nos pede para nós nos tornarmos mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Então, o Senhor deu Jesus Cristo aqui, colocou Jesus Cristo aqui nessa terra como um exemplo para todos nós. Ele é realmente um exemplo maravilhoso, porque ele passou por essa terra sem pecados e ele, apesar de ter essa dualidade na sua vida, de ser a sua mãe, ser uma mãe terrena, uma mãe mortal, mas ter um pai imortal, ele teve essa chance de nos transmitir, de nos ensinar para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Ele, nos aperfeiçoarmos. Esse é o nosso propósito aqui na Terra, o nosso aperfeiçoamento. Nós estamos aqui num período muito pequeno. Vamos viver 70, 80 anos, alguns menos, alguns mais. É comparado com quem, meu amor? Ah, olha, ele está com um copo d'água aqui. E a nossa vida terrena é comparada com um copo d'água, comparada ao oceano. O que é esse pouquinho de água aqui diante das águas dos oceanos? É nada. Mas é esse tempo aqui nessa terra é que nós estamos para o nosso aperfeiçoamento. Então, tem muita gente deixando passar, se preocupando só com as coisas da carne e esquecendo as coisas do espírito. E nós temos que buscar, as coisas do espírito são eternas. As coisas da carne são temporárias. Vai ficar só aquele tempinho aqui. E a gente não sabe o dia da manhã. Eu estava comentando com o meu irmão, agora há pouco eu liguei para ele, e um amigo dele, lá que mora lá, um brasileiro, mas que mora lá no estado de Utah, no final de semana, foi andar numa prancha. Eu não sei ainda os detalhes do acidente, mas um rapaz novo, diz que é uma pessoa boníssima, uma pessoa maravilhosa, pai de 3 filhos, sendo um filho que tem 1 mês de idade, teve um acidente e veio a falecer. Ainda não está bem esclarecido se ele passou mal, se ele caiu e se afogou, como que foi o, o acidente. Mas daí nós estávamos comentando, né? Que triste. Diz que foi uma tristeza geral entre os amigos, uma choradeira tremenda, porque ele é muito jovem ainda e um casal lindo com esses filhos e ele perdeu a vida no sábado. Mas o que é a nossa vida pode ser que chegue
chegue aos 90 anos, aos 80 anos, talvez aos 70, mas talvez acabe seja menor ainda. Então, essa preparação é diária. O meu irmão ainda falou: olha, se pensa que tem uma pessoa que deve ter chegado bem preparado do outro lado, é esse rapaz. Então, ele falou assim: só tenho palavras de elogios pela vida desse moço. Que bom é, que alguém está podendo dizer isso da vida dele. Mas cada um de nós temos que pensar na nossa vida. Se eu tiver que me apresentar perante Deus amanhã, eu estou preparado? Eu estou fazendo aquilo que Deus requer de mim? Eu cumpri com a minha missão aqui nessa terra? Então, às vezes, mas todo dia é dia de nós começarmos a nossa preparação. E Jesus Cristo, ele no capítulo 5 de Mateus, ele nos dá uma direção, além dos mandamentos, gente. Nós temos lá os 10 mandamentos que nós lemos a semana passada, que Jesus Cristo simplificou em dois: amarás teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Cristo resumiu os 10 mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Mas no Sermão da Montanha tem as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas nos falam um pouquinho dos atributos de Cristo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Então, na verdade, nós temos uma tarefa enorme enquanto estamos aqui nessa vida terrena. Aprender a obedecer aos mandamentos de Deus e aprender a nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. E ele começa no versículo 3 dizendo assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que quer dizer esses humildes de espírito? Tem algumas Bíblias que tá os pobres de espírito, mas a tradução aqui é melhor. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, humildade, gente, é essa humildade perante Deus. É eu reconhecer que nos céus tem um Pai, que é o nosso Pai Celestial, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E esse Pai, ele está pronto para nos abençoar, ouvir as nossas orações e nos ajudar na nossa jornada terrena. Ele está lá 24 horas. Eu posso orar a qualquer momento, de madrugada, de noite, de manhã, qualquer horário, Deus está lá para me ouvir. E Ele está pronto para nos ajudar. Mas nós precisamos ser humildes de espírito. O que significa isso? Nós entendermos que Deus é todo-poderoso e Ele pode dirigir a nossa vida de uma maneira muito melhor do que nós mesmos podemos dirigir a nossa vida. Geralmente, nós vamos dirigir a nossa vida com uma visão muito limitada, mas o Senhor que enxerga lá na frente vai nos conduzir de uma maneira muito mais extraordinária. Mas para isso a gente tem que ser humilde e aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente, não, eu quero do meu jeito. Mas aqui está a Cristo, o tempo todo, demonstrou essa humildade perante Deus. Ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Cristo, ele veio para fazer a vontade do Senhor. E nós devemos imitar ser humildes de espírito. Precisamos desenvolver essa humildade. Ah, mas eu não sou humilde. Vamos orar, vamos pedir para Deus: Senhor, eu quero ser humilde, eu preciso ser humilde para me tornar mais semelhante ao teu filho Jesus Cristo. Me ajuda, me mostra, me ajuda a vencer o meu orgulho e me ajuda a ter fé, confiança na sua palavra. Então, isso é necessário. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Daí ele continua:
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Gente, esse choro não é só choro dos nossos problemas, não. É aquele que vai chorar com os seus amigos. Ou até uma amiga, uma outra amiga que me mandou contar desse rapaz que morreu no sábado, nesse acidente, diz que todos choravam com a esposa e os filhos, eles estavam lá chorando com os que choram. Então, nós precisamos desenvolver essa empatia pelos nossos irmãos que estão passando por um problema, uma dificuldade. Nós podemos dizer assim: a vida é dele, ele que se vire. Não é assim. Isso é coisa do demônio, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz para nós chorarmos com os que choram. E esse chorar com os que choram é nós nos compadecermos daqueles que estão sofrendo, irmos ao encontro dos nossos amigos, familiares que estão passando por um momento de dificuldade. Nós não podemos abandonar as pessoas. Olha aí o exemplo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele mandaram avisar lá que Lázaro estava doente, muito doente. E Cristo se demorou lá na cidade onde ele estava. Ele já tinha isso como um propósito para mostrar para as pessoas o poder que ele tinha. Mas ele veio e já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido e tinha sido colocado lá na tumba. Mas as irmãs dele, Marta e Maria, estavam muito desoladas. Elas eram amigas de Jesus, Lázaro também era um amigo de Jesus, e elas sabiam: puxa, se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas tinham plena confiança de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Elas tinham essa fé, elas tinham essa devoção. Um testemunho maravilhoso, tanto de Marta quanto de Maria. Mas quando ele chegou, ele viu o desespero delas. E sabe o que Jesus Cristo fez? Chorou. Mesmo ele sabendo que ele tinha o poder e que dali uns minutos, ou algum momento, ele ia trazer de volta Lázaro à vida. Ele não ressuscitou Lázaro. Apesar que tem Bíblias que está escrito que ele ressuscitou. Não, ressurreição vai ser uma coisa que acontecerá depois na vida de todas as pessoas. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Mas ele trouxe de volta Lázaro à vida. E ele sabia que ele ia fazer isso. Mas ele, primeiro, ele se compadeceu da Marta e da Maria e chorou com elas. Tem lá um versículo que diz: Jesus chorou. Então, nós vemos que, e aqui ele está pedindo para nós chorarmos. E disse que se nós agirmos assim, nós seremos consolados. Eu tive a história de um amigo, já contei uma vez, mas muito tempo, acho que a maioria aqui não ouviu essa história. Ele perdeu a esposa, ele tinha 4 filhos, e ela morreu no acidente de automóvel. E para ele foi um choque tão grande que ele ficou sem chão. Primeiro, que perdeu a esposa, depois tinha as crianças, 4 crianças pequenas, ele não sabia nem como falar com as crianças sobre o assunto e muito menos como ele ia cuidar da vida dele dali para frente sem a mãe, cuidar daquelas crianças sozinhos. Então ele estava em completo desespero. Ele conta que ele tinha aversão a enterro, aversão a funeral. Se morria alguém, não, ele não ia. A velório, nada, ele não se importava com esse tipo de coisa. E daí, o que aconteceu? No dia que aconteceu esse acidente, foram os seus amigos que foram lá chorar com ele, foram lá abraçá-lo, foram lá dizer palavras de consolo, foram lhe dar apoio. E ele disse para mim: olha, se não fossem os meus amigos, eu não sei se eu estaria aqui hoje. De tanto desespero que eu me encontrava. Mas os meus amigos foram lá e me deram força e me consolaram. E depois, sabe o que aconteceu com ele? Depois dessa experiência terrível,
E ele se tornou uma pessoa, quando morre alguém, ele é o primeiro a chegar lá. Se alguém avisa, ó, fulano morreu, que é do conhecimento dele, ele está lá e fica ao lado daqueles familiares que estão sofrendo. Então, ele se transformou através de uma experiência que ele teve pessoal, como Trágica, né? uma, Negativa. uma experiência trágica, horrível, negativa, mas ele se transformou e hoje é aquele que vai e chora com os que choram. Então, nós podemos seguir Cristo fazendo também isso, pensando nos nossos irmãos que estão sofrendo. Vamos, está longe, vamos mandar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para aqueles que estão perdidos. E falando nesse tema, nós temos um participante do estudo bíblico, que é o nosso amigo Flaviano Biagio, que ontem, lamentavelmente, ele comemora mais um aniversário da morte do seu filho, que foi um momento trágico. Ele voltando de São Paulo para o sul de Minas, passa por um acidente automobilístico, vê uma pessoa caída ali, não para, segue avante, e quando chega em casa acaba descobrindo que quem ele viu na estrada caído era o próprio filho. Então fica aqui mais uma vez, Flaviano, nosso respeito a você, nosso carinho, a nossa homenagem, nosso sentimento de dor, porque sabemos que só o Espírito Santo é capaz de consolar o vazio do seu coração, da Alessandra, sua esposa, ou seja, todos da família. Muito bom. E agora vem os Obrigado, bem-aventurados. professor. Ah, obrigada. Os 7, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso está lá no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso. O Pai Celestial é manso, Jesus Cristo era manso. O Pai Celestial não gosta de palavras duras, palavras ásperas, palavras que ofendem, palavras que maltratam os outros filhos do Pai Celestial. O Pai Celestial quer que nós tenhamos domínio sobre a nossa boca, da nossa língua. Eu tinha uma tia que o marido dela vinha para casa e muitas vezes ele bebia, e ele vinha muito meio descontrolado, falava muita coisa. E ela dizia assim: eu ponho água na boca, porque ela não replicava nada. Ele ficava falando, 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 reclamando, tal. Ela punha um gole de água na boca e não engolia, ficava ali, com a água na boca para não falar. E ela foi um exemplo para mim, porque realmente, às vezes, a gente tem vontade de esganar o próximo, porque aquele nos deixa tão irritado que a gente quer esganar. Agora vocês sabem porque eu sempre tenho um copinho de água, né? Mas nós precisamos desenvolver o autocontrole. Então, nós precisamos ser manso e pedir para Deus. Temos que orar nas nossas orações. Pai Celestial, me transforme numa pessoa mansa, numa pessoa compreensiva, numa pessoa que tem autocontrole. Hoje, o que a gente vê é maior descontrole, até o descontrole das crianças com os pais, gritam, brigam, desrespeitam. Então, o mundo está ensinando isso. O filme, as redes sociais, a, mais os TikTok da vida, sei lá o quê, as crianças estão imitando o que elas veem na televisão, até nos desenhos. Tem coisas ensinando coisas erradas para criança pequena. Agressividade. Agressividade. Mas isso, os jovens gostam muito de jogos violentos, mas isso não é bom. Eles gostam, mas não é bom, porque não não ensina-os a serem mansos. Os mansos herdarão a terra. É bênçãos para nós aqui, se nós conseguirmos vencer o nosso ímpeto, como? Ser natural. O ser natural. A gente tem aquele ser natural de falar, de dizer, de responder.
conta que Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, né, famoso antigamente, teve muitas questões ele, que ele ficava furioso, que chegavam coisas lá para ele. Sabe o que ele fazia? Ele escrevia uma carta. Ele pegava um papel lá, escrevia tudo que ele estava sentindo naquele momento. Mas vocês sabem que ele foi assassinado, né? E foi encontrada a sua gaveta do escritório repleta dessas cartas que nunca foram enviadas. Ele escrevia tudo que ele estava sentindo, aquela raiva transmitia, mas ele nunca enviou aquelas palavras para as pessoas que o ofenderam, que o prejudicaram de alguma maneira. Então, é um exemplo para nós, porque às vezes nós nos descontrolamos e escrevemos coisas e depois não queremos, falamos coisas que depois não vamos querer que aquilo aconteça. A gente vai se arrepender. Então é melhor nós nos calarmos e desenvolvermos essa mansidão que está aqui no sermão. Cristo foi manso, até mesmo no seu julgamento. Teve horas que ele ficou calado, teve horas que ele respondeu, mas teve horas que ele nem respondeu nada, porque era tanto absurdo que eles estavam falando contra ele, que ele preferiu ficar quieto. Então, às vezes, nós temos que seguir Cristo. Às vezes é melhor ficar quieta, engolir em seco, e depois nós vamos ficar felizes por ter feito isso. Porque geralmente, quando a gente reage na hora com raiva, depois a gente se arrepende de ter agido daquela maneira. O versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Diz aqui, essa justiça. Não, calma aí, pulei um. Não, aqui não bate com o meu. Então, essa fome e sede de justiça, porque serão fartos. A pessoa que quer ter a justiça, mas aqui diz, ó, bem-aventurados que têm fome de justiça, é desejar ser semelhante a Cristo, ansiando por viver em retidão. Então, nós temos que viver, se nós gostamos das coisas corretas, justas, nós temos que viver isso. Nós temos que ansiar por ter uma vida correta e uma vida justa. E o Senhor tem a promessa, né? Que nós vamos ter essa. Serão fartos, serão abençoados pelo Senhor. Vão ser o Senhor vai entender, vai abençoar a vida daquele que age dessa maneira. Então, fome e sede de justiça corresponde a desejar ser semelhante a Cristo e viver em retidão. Eu quero a justiça para o meu próximo, eu quero a justiça para a minha vida, eu quero a minha justiça com Deus, então eu tenho que ser reto, viver na retidão do Senhor. O 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, misericordioso. Quem é misericordioso? O nosso Salvador era misericordioso, mas principalmente o nosso Pai Celestial. Ele é muito misericordioso. Ele nos abençoa, mesmo quando a gente não está merecendo a bênção. Às vezes a gente não está merecendo, mas Ele está nos dando saúde, está nos dando força, está nos dando bênçãos. Então, Ele é misericordioso. E por isso nós precisamos também ser misericordiosos com o nosso próximo. Misericordioso é aquele bondoso, aquele que tem um amor muito grande pelo próximo. Então, nós precisamos desenvolver isso, ter misericórdia. Em vez de ficar apontando o dedo para os defeitos das pessoas, nós devemos olhar para elas com um ar
misericordioso. O que é isso? Olhar para uma pessoa com um olhar misericordioso. É você ver como Deus a vê. Você começa. Então, às vezes, na nossa família, pode ter alguém que a gente tenha dificuldade. Nós vamos precisar desenvolver isso, essa misericórdia. Pedir para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso para comigo. Me ajuda a ser misericordioso com fulano, com ciclano. Por quê? Nós temos que pedir ajuda do Senhor. Não é fácil. Sozinhos a gente não consegue. Nós precisamos sempre em oração buscar no Senhor ajuda para conseguir nos tornarmos as pessoas que o Pai Celestial espera que nos tornemos. Então, essa misericórdia é nós, em vez de julgarmos a pessoa, tentar saber que sempre tem o outro lado da moeda. Então, a gente não pode. Você não sabe a história da vida dela, o que ela está passando naquele momento, naquele dia. Então, ela pode estar tendo um dia terrível, que ela teve notícias horrorosas, e você não sabe. E daí ela faz alguma coisa e você fica com raiva. Então, geralmente, acontece isso com as pessoas. Há pouco tempo atrás, eu recebi uma mensagem de um funcionário nosso. Acho que vou ter que pedir demissão, porque tem essa pessoa no trabalho que está me perseguindo, que está me fazendo muito mal, e aconteceu isso e tal. Eu disse: olha, você já pensou em olhar para ele com um olhar diferente? Eu disse: "Ah." Eu falei: ó, você tem que olhar para ele. Veja que ele tem esse problema, esse problema, esse problema. E ele pode estar tão angustiado com os problemas que ele tem, que ele está descontando em você. Eu acho que você deveria ser misericordioso para com ele. E não acho que você deva pedir demissão, porque você também precisa de trabalho, você tem família para sustentar, e não vai ser bom para você, porque agora, por causa dele, você perdeu o emprego. Ao mesmo tempo, eu falei com a outra pessoa. Eu falei assim: fulano, olha, você está sabendo que o ciclano quer perder, está pedindo demissão porque ele acha que está sendo perseguido por você? Eu falei: você sabia que a esposa dele tem câncer, que está em tratamento do câncer? Você sabia que ele tem um filho autista e que ele tem muito trabalho com esse filho? Quem sabe se ele não está muito nervoso? E se você fosse um pouquinho mais delicado quando se pedisse as coisas para ele? Mas eu pedi, ele não, não me ouviu, não me ajudou. Eu falei: tenta ver o lado dele. Bem, hoje estão os dois trabalhando juntos, na paz, um ajudando o outro, quebrou aquele problema. Porque, na verdade, o que eu pedi para os dois lados é seja misericordioso, veja os problemas que ele tem, e para o outro, você também seja misericordioso e veja os problemas que ele tem. Então, nós precisamos agir com misericórdia com as pessoas. Não podemos ser impulsivos. E o Senhor diz que alcançarão misericórdia. Quanto mais eu for misericordioso com o meu próximo, mais misericórdia Deus vai ter comigo. Vai perdoar os meus pecados, vai ter mais paciência com os meus erros. O Senhor vai ser mais bondoso e vai me abençoar, mesmo quando eu não estou merecendo muito. Mas se eu desenvolver essa misericórdia com o meu próximo. A próximo é: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, os limpos de coração é aquele que é puro, aquela pessoa pura. Diz assim: nada impuro pode entrar na presença de Deus. Nada impuro. Se nós pretendemos um dia voltar a viver com Deus na eternidade, nós precisamos desenvolver essa pureza de coração. E isso começa, sabe aonde? Na nossa mente. Nós termos cuidado do que nós vemos, ouvimos, lemos. Nós temos que cuidar do que entra na nossa mente. E quando entrar algo ruim,
devemos retirar isso imediatamente. Porque o Satanás ele quer exatamente isso, que a gente não desenvolva esses atributos. E ele quer que a gente tenha pensamentos impuros e quer Pensamentos puros. Ai, não pus, né? não, o Satanás quer que a gente tenha pensamentos impuros, que a gente seja aquilo que o Pai, ao contrário do que aquilo que Deus espera de nós. O Senhor disse que nós devemos, e se tem algo que está nos perturbando, nós devemos tirar isso da nossa mente, através de colocar coisas boas. Eu fui num jantar na casa de um amigo esse final de semana, e sabe o que a mãe daquelas crianças está fazendo? Ensinando as crianças a memorizarem escrituras da Bíblia. E as crianças pequenininhas, de 6 anos, memorizaram muito. Ela disse: enquanto eles estão nessa primeira fase de vida, até o de 4 anos, foi lá e mostrou para nós o que ele já sabia, um texto da Bíblia. E daí o que ela disse? Eles sempre estão memorizando e repetindo e falando, porque ela disse: até essa primeira infância, as crianças precisam armazenar na mente deles coisas boas, para quando eles entrarem na adolescência, aquilo está tão forte dentro deles que eles vão saber fazer escolhas corretas. Fiquei muito admirada. E ela põe, inclusive, no IA, uma musiquinha. Ela põe o que eles vão decorar e tem uma musiquinha que acompanha aquelas palavras. E o que acontece? Eles estão desenhando, estão pintando, estão pulando, estão brincando, e a musiquinha está tocando. E assim eles estão memorizando. Então, isso é para adulto também, gente. Nós também temos que colocar na nossa mente coisas boas para tirar todos os maus pensamentos. Então, nós vamos. Se a gente pensa que vai ficar só tirar e vai ficar vazio, não. Tem que ser, para tirar, tem que substituir o mal pelo bem. Então, para ver Deus, nós vamos precisar disso. E vem depois, olha, está acabando meu tempo aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje o que o mundo mais precisa são de pacificadores. Nós temos situações diárias onde as pessoas estão irritadas, briguentas, estão por causa de política, por causa de discordar do trabalho, da maneira como as pessoas são, e nós precisamos de pessoas não que ponham lenha na fogueira, mas nós temos que ser aquele que vai ser o pacificador, tanto dentro da nossa casa, quanto no nosso trabalho, entre os vizinhos. Tem maneiras de nós sermos pacificadores. E o Pai Celestial espera isso de nós. E esse atributo de ser manso e pacificador, gente, se a gente desenvolver isso, já vamos estar subindo alguns degraus acima. Porque as pessoas hoje, elas não estão sendo mansas, elas estão sendo grosseiras e também não estão sendo pacificadoras. Parece que quando começa uma briga, o desejo dela é que a briga fique cada vez maior. Então, essa é um dos. Nós vamos ser chamados filhos de Deus, se formos pacificadores. O Pai Celestial se alegra dos pacificadores, com aquele que vai lá com calma, dá um abraço. Vem aqui, meu amigo, deixa eu conversar com você. Estou vendo que você está nervoso. Vamos conversar. Vamos ali e ouvir o que o outro tem para dizer, sem julgar, mas só com palavras que pacifiquem qualquer situação. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Então, aqui, aqueles que foram perseguidos por ser cristãos, aqueles, às vezes você fala que aqui, ai, eu sou religiosa, eu oro a Deus, as pessoas perseguem, falam coisas. O Senhor está dizendo que se nós formos pacificadores nessa hora, hein, gente? Simplesmente entra por aqui, sai por aqui. Meu pai foi um grande exemplo de a pessoa que foi pacificador e foi perseguido quando ele se tornou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 1958. Poucas pessoas conheciam essa igreja e muitas pessoas falavam coisas que não eram verdade, mas ele não brigava com as pessoas, ele não discutia, ele só sorria e continuava sendo amigo da pessoa, mesmo quando as pessoas o injuriavam, brigavam, reclamavam dele. E por isso ele perseverou na fé, me ensinou o evangelho, ensinou a todos os seus 8 filhos, e os outros filhos frequentam hoje a igreja, e os netos dele também, e os bisnetos, gente. Então, quantas pessoas foram influenciadas por aquela decisão do meu pai de ser pacificador, mas firme na sua convicção de Jesus Cristo, sempre colocando Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Bem, acabou meu tempo, eu agradeço o tempo de vocês, mas quero dizer que realmente eu sei que essa mensagem de Cristo é para nós melhorarmos, e ela tem promessas de bênçãos muito grandes, se nós nos esforçarmos.